Talvez esse vídeo seja um erro, mas eu vou evitar ao máximo falar aquele nome aqui, porque, relaxa, o vídeo pode até ter ligação com ele, mas eu não vou citar diretamente o Halas aqui, já que ele é só a pontinha da história e muita gente não tenta entender por ele estar envolvido. Os youtubers que eu vou citar aqui estão realmente batendo com argumentos pra acabarem com a imagem um dos outros. Isso não tem mais a ver sobre a festinha de aniversário de um cara ou sobre o Halas. Isso aqui virou algo muito maior, então tenta entender isso. E recentemente eu vi muita coisa sendo apontada por Digo, muita gente usando qualquer coisa pra farmar em cima do nome dele, e também com aquela treta toda, muita gente se envolveu e muita coisa sobre as pessoas envolvidas começou a aparecer. Enfim, muita coisa, muita gente. Se fosse pra fazer um vídeo sobre tudo isso e todos que participaram ia durar umas 4 horas, mas eu não vou falar quem tá certo ou qual lado tá certo, porque é tanta gente pra entender a participação que fica chato. Ninguém aguenta mais isso e por isso eu vou falar somente sobre o Digo. E teve que ter esse início pra ficar claro que eu só vou chegar na parte do vídeo da Yasmin porque tem o nome do Digo envolvido. Mas antes disso, olá amigos. Bom, eu vou começar um pouco antes do vídeo da Yasmin acontecer. Mind. Alguns dias atrás rolou todo aquele expose de que, enfim, eu mesmo já fiz vídeos sobre, onde uma agência que supostamente manipula e controla a mídia, agenciava vários influencers e canais do YouTube. Quando isso tudo veio à tona, o nome do Digo não tava no meio. E aí o público começou a estranhar, já que sempre que tem algo desse tamanho, desse nível de treta, o Digo sempre fazia um vídeo sobre. E aquele argumento dele de que não quer tocar em um assunto porque vai inflar ele, não se aplicava aqui. Tu se enxerga fazendo isso muito tempo ainda, cara? Cara, eu não sei, porque hoje tá difícil. É o que eu falei, tipo, tem muito peso pelo que eu tô fazendo. Então tem muita coisa que eu não posso falar por causa que eu vou criar problemas. Assim como tem coisas que acontecem e eu só não posso falar. Não porque, tipo, eu poderia falar e afetar a vida de alguém. Ninguém tá te impedindo de falar. Sim, sim. É que você tá medindo ali que você pode tornar essa merda muito maior. Sim, sim. Cara, teve muitas situações de pessoas que, porra, eu afetei o trabalho das pessoas, sabe? De situações que, porra, nem eram tão grandes assim. Mas não existe. Essa ligação de Mind e Digo não é verdade e nunca existiu. As pessoas da internet estavam supondo isso porque o Digo também estava envolvido naquele assunto da Blaze. Por quê? Porque ele já fez anúncio pra Blaze alguns meses atrás. E bom, muita gente tava cobrando um putz Blaze deles, só que ele nunca fez. E aí começou um certo hate, porque ele não podia fazer o vídeo por causa de contrato e não sei o que, até ele postar esse vídeo, onde ele aproveita pra explicar o porquê tava sem vídeo tanto tempo. Um outro problema veio à tona, a parada sobre a Blaze, e é o que eu falei. No momento onde eu precisava ser ativo no canal pra deixar vocês atualizados sobre a situação, eu simplesmente estava em outra cidade, resolvendo algo pessoal. Mas agora que eu consegui voltar e organizar as coisas, eu já removi o trecho da propaganda. Sim, eu errei. E vocês nunca mais vão ver esse tipo de coisa no meu canal, até porque eu não tô preso a nenhum contrato ou algo do tipo. Não tenho que ficar anunciando por nenhum período. Sobre isso, vocês não precisam ficar preocupados. Eu pensei sim em fazer um vídeo bem explicado sobre o assunto, indo atrás de informações, assim como o Penin fez, mas como eu disse, enquanto tudo isso acontecia, eu tinha outra coisa pra cuidar, uma pessoa que precisava de mim. Então, não rolou. Porque agora, já se passou semanas também. Não faz sentido voltar ao assunto e falar o óbvio. Que correria, cara. E bom, isso aqui já responde tudo. Ele admitiu o erro e ainda por cima tirou a propaganda dos vídeos dele. Coisa que muitos que reconheceram o erro não fizeram e continuam fazendo o AD de uma forma diferente. Então nesses casos aqui ficou claro que qualquer situação grande na internet, no sentido que muita gente mesmo fala sobre, ele obrigatoriamente teria que falar sobre, por canal dele ser de opinião. Só que essa ideia não é uma lei ou algo assim, já que todo mundo tem problema pessoal. O próprio Digo diz no vídeo que tava passando por um momento difícil e mesmo assim veio se explicar e pedir desculpas sobre a treta que tava rolando da Blaze. E pode parecer que eu tô passando pano pra ele, e eu sei que provavelmente muitos dos que assistem esse vídeo vão sair com essa ideia, mas não existe lei ou regra alguma que diga que toda treta o cara tenha que dar a sua opinião e fazer um vídeo de 50 minutos sobre. O Digo ficou tão diferente dos outros canais desse tipo que postam vários assuntos por dia e nada acontece com eles, que se ele fizesse outros puts como um da Choquei, da Blaze e outros que tiveram nesse meio tempo, furaria muito mais bolhas, e aí sim ele estaria muito pior do que tá hoje. E aqui eu tô entrando num achismo meu, porque assim, não sei vocês, mas no último vídeo que ele postou no canal dele, dia 1º de dezembro de 2023, ele parece bem diferente do que era normal. De novo, eu não sei de nada externo, então isso pode muito bem não ser verdade. Ele só gravou o vídeo numa madrugada viradaço e tava com essa cara aí. Mas pra mim, pareceu que de algum jeito esses últimos puts que ele postou custaram caros pra ele. Enfim, toda essa história aí não foi algo que chamou tanta atenção, mas eu quis citar aqui pra vocês entenderem que até mesmo o Digo pode errar. E
tá tudo bem. As próprias pessoas que estão acusando ele disso erram igualmente. E é aí que chegamos no vídeo da Yasmin, onde ela revive aquela treta do meio do ano passado, só que diferente agora. Ela passa quase 1h30 argumentando contra o Digo e o Jean L, e dizendo que o Digo não foi parcial nessa treta e que ele teria ajudado o Jean. E a única prova que ela tem disso é... bom, ela não teve acesso ao roteiro, ela não sabe quem editou ou fez aquele vídeo de desculpas do Jean. Ela assumiu por uma frase do Digo que ele quem fez todo o roteiro. Logo, tudo que o Jean fala é o que o Digo queria falar. Só que isso não faz sentido nenhum, já que o próprio Digo já disse que ele fez o Putz 1 com base no que ele sabia e do que estava postado publicamente. E aí o argumento do vídeo inteiro de 1h30 dela é que o Digo arquitetou essa treta inteira pro Jean sair de coitadinho, quando mesmo já tinha falado que não sabia de tudo que tinha por trás dos panos e não tem provas que o Digo sabia de algo. E outra, se era tão importante pra Yasmin esse vídeo, por que ela demorou tanto tempo pra postar ele? E aí começa aquele papinho de que a verdade sempre pode ser exposta, mas que verdade? Ela realmente acredita nisso? Ou ela só esperou as pessoas esquecerem mais ou menos o que tinha acontecido pra poder colocar o Digo como vilão dessa história? Enfim, eu só tô supondo. Uma confusão que durou meses, no final ninguém entendeu nada e o único que soube fazer um vídeo coerente sobre duas pessoas que não merecem mais ser defendidas por outros canais, pelo menos não agora, foi o Digo. E na boa, eu, desde o segundo vídeo, já não queria citar a imagem daquela pessoa, mas aqui nesse caso é diferente. Não é sobre ela, mas sim sobre o Digo. Eu não acho que ele seja um santo ou um deus, como muitos falam, mas acho que se for levar tão a sério assim, fazer um vídeo de mais de 1h20 para atacar alguém sobre algo que já tinha sido resolvido, inclusive a pessoa que ela tá defendendo, tá lá postando vídeo no canal dela normalmente, eu acho que a Yasmin errou, e errou muito aqui. O Halas e o Jean já tiveram suas imagens na internet detonadas meses atrás. Ela só tá revivendo isso pro hate de alguma forma e pro Digo, que na minha opinião não tá certo. Se o Jean entrou em contato com o Digo, falou meio por cima do acontecido e pediu ajuda pra escrever um roteiro, isso só mostra que ele sabia do que tava fazendo. Ele sabia que o Digo é tão bom no que faz que ele podia usar disso pra sair como coitado. E o Digo, do meu ponto de vista, ajudou ele pra isso acabar logo. Afinal, era um pedido de desculpas, não um vídeo atacando alguém. Lá no começo de tudo isso, quando rolou do Jean pedir ajuda pro Digo, o próprio Digo não queria que isso se alastrasse tanto e ficou claro o porquê. Nos próximos vídeos ele nem quer mais falar sobre isso. E o canal dele tá até hoje lá parado pelas consequências disso tudo. Então culpar ele agora por algo assim é inútil, tendo em vista que ele mesmo já se puniu pelo que aconteceu. E ele mesmo assume e não esconde fatos sobre o Jean, porque ele sabia que os dois lados dessa treta estavam errados e só queria tirar a imagem dele dessa história o quanto antes. O que eu acho, tá, do Digo ter ajudado? Tem um problema o Digo ter ajudado o Jean? Não exatamente. Não exatamente. Especialmente se o Digo de fato acreditava na inocência. Se de fato o Digo acreditava que o Jean era inocente, só que o Jean era muito burro pra tentar provar a sua inocência. Eu acho que o maior problema tá em se não, o Digo não acreditava verdadeiramente na inocência do Jean, que pode sim acontecer, do tipo, o Digo sabia as merdas que o Jean fez, e o Digo ajudou o Jean sabendo que o Jean tava errado. E aí o erro número 2, pra mim, que aí é um erro independente, que é o seguinte: ele ter escondido isso do público, enquanto ele fazia parte. E isso aqui que o Malte acabou de dizer só prova outro ponto. Que se o Jean manipulou o Halas desde o começo e a Yasmin quis tanto no vídeo dela passar a ideia de que o Jean sabia de tudo, que ele não era vítima da história e na verdade ele que tem a culpa disso tudo, se ele é o manipulador, por que essa culpa tá indo pro Digo? Só porque eles em teoria são amigos? Esse argumento de que o Digo armou tudo, que foi o que ela quis deixar entender, não faz o menor sentido agora e nem daqui 10 anos. E não porque ele é santo ou algo assim, o Digo realmente errou em postar aqueles vídeos, mas não por causa das outras pessoas, já que esse tipo de vídeo já ia ter, mesmo se o Digo não fizesse. O Digo errou postando os vídeos porque isso custou parte dele, que fica claro que de um tempo pra cá não existe mais, que vai demorar um pouco pra ele se recuperar. Ele gastou mais tempo com isso do que muitos outros que estão envolvidos, mesmo que a gente só tá supondo isso daqui. Se o Digo realmente foi imparcial e ele realmente estava fazendo tudo pro Jean sair como coitado e o outro como o inimigo e o vilão, também não tem nada de errado nisso, a não ser que ele tivesse escondido algo do Jean, mas ele não fez isso. Então se ele tivesse sido imparcial, teria sido só na forma com que ele falou nos vídeos, e pelo que eu saiba também não tem problema nenhum ele fazer isso. E você, Yasmin, você só quis fazer um vídeo colocando o Digo como vilão pra chamar mais atenção, e quando conseguiu, um post do Digo fez ela coringar
e começar a falar igual o Monark. Enfim, eu assisti o vídeo inteiro dela, sendo totalmente imparcial e ouvindo os pontos que ela tinha. Mais de uma vez, inclusive. Eu não consegui entender o porquê que ela quis tanto postar esse vídeo depois de tanto tempo. Já que a única coisa que ela vai receber com isso são comentários que vão mexer com o psicológico dela, mais conhecido como haters. Que fique claro que eu não sou a favor de vocês ou de quaisquer pessoas irem depositar hate no vídeo ou em qualquer postagem dela. Afinal, eu só tô dando o meu ponto de vista. E se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo seu acesso. E um abraço.